Vamos analisar, a partir desta aula, os princípios constitucionais tributários que têm por objetivo a proteção do Pacto Federativo. Chamo a atenção de vocês que Pacto Federativo refere-se ao conjunto de regras estabelecidas na Constituição que tem por objetivo assegurar o exercício da autonomia política de todos os entes que compõem a federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É importante que você perceba que é característica da federação a descentralização do exercício do poder político. Em outros termos, em uma federação, o poder político é descentralizado entre ordem jurídica central e ordens jurídicas parcelares. A convivência harmônica entre essas entidades políticas que compõem a federação impõe o respeito ao Pacto Federativo. Exemplo, a União, como regra, não pode intervir nos estados, exceto nas hipóteses previstas no artigo 34. A intervenção federal, portanto, é a exceção. A autonomia é a regra. A União não pode, por exemplo, intervir nos municípios, exceto nos municípios situados em territórios federais. Os estados não intervirão nos municípios, exceto nas hipóteses previstas no artigo 35 da Constituição Federal. Nós vamos estudar posteriormente as imunidades tributárias. Dentre as imunidades, nós temos a imunidade recíproca, que é a que veda a cobrança de impostos entre os entes de patrimônio, renda e serviços um dos outros. O objetivo dessas regras é justamente a proteção do Pacto Federativo. E a partir dessa aula, nós vamos estudar alguns princípios constitucionais tributários que estão ligados diretamente à proteção da federação enquanto forma de Estado. Na tela. Os princípios são: princípio da uniformidade geográfica da tributação, princípio da uniformidade da tributação da renda, princípio da vedação às isenções heterônimas, princípio da não discriminação baseada na procedência ou destino. Vamos iniciar o estudo pelo princípio da uniformidade geográfica da tributação. Base normativa, artigo 151, inciso 1. É vedado à União, inciso 1, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro. Admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Notem, primeiramente, que referido princípio é direcionado unicamente à União. Diferentemente dos princípios que estudamos até agora, previstos no artigo 150, o princípio da uniformidade geográfica da tributação é dirigido tão somente à União. Então notem, se fosse permitido à União tratar de forma distinta a tributação em relação a estados e municípios, haveria um malferimento ao princípio da isonomia entre os entes federativos. Então, por exemplo, a depender de qual partido político ou ideologia estivesse na presidência da República, isso poderia afetar substancialmente determinadas regiões do país. Pensem, por exemplo, na região Nordeste, na região Sudeste e na região Sul. A instituição de tributos federais deve ter tratamento uniforme, padronizado em todo o território nacional. E notem que essa é a regra, porque a segunda parte do inciso 1 do artigo 151 admite a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então notem, se a União instituísse, por exemplo, alíquotas diferenciadas do imposto de renda para os estados da região Sul, para os estados da região Nordeste, haveria uma ofensa ao princípio em estudo, qual seja, princípio da uniformidade geográfica da tributação. Porém, nós vimos que há exceções na tela. Não pode a União, por exemplo,
estipular diferentes alíquotas do imposto sobre a renda nos distintos estados da federação. Vocês sabem que existe uma tabela do imposto de renda, que começa com a alíquota isenta, zerada, passa para 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% para as pessoas físicas. Essa tabela deve ser observada em todo o território nacional, sem distinção. Porém, há exceção no próprio dispositivo, qual seja, a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Em direito constitucional, quando se estuda as federações e o federalismo, existe um critério de classificação que leva em consideração a simetria ou assimetria entre os entes que compõem a federação. Por exemplo, se os diversos entes componentes da federação apresentam condições sociais, políticas e econômicas distintas, trata-se de uma federação assimétrica. Por seu turno, se as diferentes regiões do país e se os entes que compõem o Estado Federativo apresentam condições sociais, políticas e econômicas diversas, mas equilibradas, seria uma federação simétrica. Essa distinção é importante porque a própria Constituição da República apresenta em alguns dispositivos a ideia de que a Federação Brasileira é assimétrica. A Federação Brasileira, quanto ao equilíbrio político, social e econômico, é classificada pela doutrina como assimétrica. Isso porque as diferentes regiões do país ostentam condições econômicos, sociais e políticas bem distintas. Nós podemos verificar, por exemplo, os artigos 3º, inciso 3, 43, 151, inciso 1, que é o que nós estamos estudando, e o 40 do ADCT, todos da Constituição. Eu sugiro que você pause o vídeo e pegue a sua Constituição ou abra aí no seu navegador, no Google, a Constituição e faça uma leitura desses dispositivos. Você vai perceber que o Constituinte, de forma explícita, admite a concessão de incentivos fiscais para promover o equilíbrio econômico-social entre as diferentes regiões do país. Então notem, em regra, veda-se à União um tratamento tributário não uniforme, um tratamento tributário diferenciado. Porém, se o objetivo for promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico das diferentes regiões do país, é plenamente possível e desejável que isso ocorra. Na tela. No julgamento do recurso extraordinário 592-145 de São Paulo, em 2017, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional tratamento tributário diferenciado previsto no artigo 2º da Lei 8393 de 91, que, quando vigente, concedia isenção de IPI para os produtores de açúcar situados nos estados do Norte e do Nordeste, bem como autorizava a redução da alíquota do imposto em até 50% para os localizados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Notem que o referido precedente acaba por levar em consideração a segunda parte do artigo 151, inciso 1. Alguns contribuintes questionaram referida lei por entender que isso representava uma afronta ao princípio da uniformidade geográfica da tributação. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, conforme vimos, referendou as disposições previstas na referida lei e entendeu que havia autorização constitucional para o tratamento privilegiado. Agora, um alerta muito importante. Na tela. O STF entende que a concessão de isenção se funda no juízo de conveniência e oportunidade de que gozam as autoridades públicas na implementação de políticas fiscais e econômicas. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário, que não pode se substituir ao legislador, estender isenção a contribuintes não contemplados pela lei a título de isonomia. Esse julgado é muito emblemático e merece uma cautela particularizada. A regra é a seguinte: quem é que faz o juízo de conveniência e oportunidade política e econômica para a concessão de isenções com o objetivo de promover
o desenvolvimento socioeconômico entre as diversas regiões do país. Evidentemente que é o Poder Executivo, autorizado pelo Poder Legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, estender benefícios fiscais para outros contribuintes não previstos na lei isentiva a título de isonomia. Esta é a ideia desse precedente. Agora, percebam, a Constituição da República não tolera tratamento discriminatório sem fundamento legítimo. O fator de descrime deve ser legítimo, deve haver uma finalidade pública no fator discriminatório, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Vamos supor, por exemplo, que uma lei federal concedesse isenção do IPI para as fábricas montadoras de veículos situadas só na região sudeste do país e negasse tal benefício às montadoras situadas na região sul e em outras regiões do país. Pergunto, o fator de descrime é legítimo? Percebam, com base só nos elementos que eu estou mencionando, a resposta seria negativa. É claro que, a depender do caso concreto, a concessão de isenção só para as montadoras situadas na região sudeste poderia até se legitimar. Nós estamos em um contexto de pandemia. Pode ocorrer, por exemplo, de o desemprego ter afetado substancialmente a economia nessa região do país e não ter afetado as outras regiões. Isso seria possível? Em tese, sim, mas vamos imaginar que em uma situação de normalidade, não há pandemia, não há impacto, reflexo na empregabilidade, seria legítimo admitir a isenção só na região sudeste? Resposta: me parece que não. Agora, a questão que se impõe é: como que o Supremo Tribunal Federal enfrentaria esse tema? Vamos imaginar que essa questão chegasse ao Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário. Com base nesse precedente, nós poderíamos pensar: o Supremo Tribunal Federal não iria admitir a extensão da isenção para outras regiões, porque não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, substituir o juízo de conveniência do Poder Executivo. Entretanto, nessa situação, haveria uma flagrante violação ao princípio da uniformidade geográfica da tributação. E perceba-se que, nesse sentido, o precedente não poderia ser aplicado. Compreenderam? No próximo bloco, vamos analisar o princípio da uniformidade da tributação da renda. Até lá!